E nessa aula eu vou te ensinar como capturar o telefone do seu cliente para que você possa entrar em contato com ele futuramente, caso ele não tenha comprado o seu produto ou adquirido o seu serviço. E para isso nós vamos utilizar uma funcionalidade do ManyChat chamada de campos do usuário. O campo do usuário ele permite que a gente salve informações do usuário para que a gente possa acessar essas informações futuramente e utilizar essas informações de acordo com nossa estratégia. Então, para isso, nós vamos criar uma nova automação. Tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos continuar na nossa organização de pastas e vamos criar, né, um fluxo. Tá? Então, eu vou criar uma nova automação. Começar do zero e eu vou começar renomeando, tá? Essa automação. Então eu vou chamar essa automação de Então aqui eu tenho o fluxo de captura, tá? O nome do produto e o que eu estou capturando, que é o telefone, tá? Aqui, como o telefone ele é genérico, tá? Ou seja, nós estamos criando um fluxo de captura, que nós vamos capturar o telefone para poder utilizar esse telefone em vários outros fluxos e estratégias. Eu não precisaria deixar o nome do produto aqui, tá? Eu poderia só deixar fluxo de telefone, fluxo de captura, né, de telefone. Mas como eu estou dando aula, eu quero exemplificar que a gente está focando aqui em um produto. Então eu vou renomear. E nós vamos começar aqui não criando um gatilho. Você vai entender depois que eu não vou precisar de gatilho. Por quê? Porque eu já criei o fluxo de gatilho e depois eu vou linkar do fluxo de gatilho para esse fluxo de captura de telefone. Então aqui eu vou começar por uma condição. Tá? Eu quero checar uma condição. Qual é a condição? Telefone. Então eu tenho aqui a condição telefone. E eu vou colocar contém qualquer valor. Então basicamente o que é que vai acontecer? Quando o meu lead, né, quando o meu cliente ele for direcionado para o fluxo de captura de telefone, inicialmente o sistema do ManyChat ele vai checar essa condição. Se aquela pessoa já tem um telefone salvo no campo telefone, tá? E aí, a depender da resposta, ele vai seguir dois caminhos. Caso a pessoa ainda não tenha um telefone salvo, ou seja, se o contato não corresponde a essa condição, então eu vou puxar aqui um bloco de conteúdo do Instagram, tá? E aí observe, dentro desse bloco de conteúdo do Instagram, eu vou apagar esse conteúdo de texto e vou colocar um conteúdo de entrada do usuário. Então, dentro de entrada do usuário, eu já vou fazer uma pergunta, tá? Eu vou colocar aqui, ó, que ele me informe o número do telefone dele. Então, entrada do usuário. Então, o sistema identificou que essa pessoa ainda não tem um telefone salvo nesse campo do sistema, ela vai direcionar para esse bloco de conteúdo, né, que eu adicionei uma entrada do usuário, para que o usuário possa informar o seu número de telefone. No tipo de resposta, e aqui é muito importante, você deve selecionar celular, tá? Porque ele vai checar. Caso a pessoa coloque, por exemplo, um e-mail, coloque o nome dela, vai dar um erro e o sistema não vai aceitar. Por quê? Ele só aceita como resposta um número de celular. E aqui eu deixo marcado salvar seu telefone como um identificador do WhatsApp, tá? Isso permite que a gente possa mandar mensagens de WhatsApp para ele depois, para esse contato. Só que eu vou desmarcar aqui, ó, salvar celular no campo do sistema, tá? Eu vou desmarcar porque eu quero salvar em um campo personalizado, que eu chamei de telefone. Lembra que nós já criamos esse campo? Então tá aqui, ó, campo telefone. Nós já criamos esse campo e eu quero salvar nesse campo personalizado telefone. Nós vamos adicionar aqui também nesse bloco uma ação, tá? Para ser executada quando a pessoa deixar o número de telefone. Nós vamos escolher o próximo passo, né? Quando ela informa o número de telefone. Tá? Mas nós vamos fazer isso fora desse bloco para você entender melhor. Então ele já traz aqui uma mensagem por padrão, tá? E eu vou colocar esse texto aqui pular.
Então, aqui ele vai repetir a mensagem, né? Se estiver incorreto, vai aparecer esse texto, informando como ele deve digitar a mensagem, tá? E eu vou, dentro desse formato, o que é que eu vou fazer? Ó? Ele está dizendo, caso a pessoa digite o número errado, ele vai mandar essa mensagem. O número do telefone deve conter o código do país, da cidade e está no seguinte formato. Eu vou tirar o código do país, então eu vou colocar conter o código da cidade, certo? E está no seguinte formato. Então, o código da cidade, vamos supor aqui que seja 11 e nesse formato. Pronto, tá? Por que isso? Porque eu vou adicionar o código do país depois, através de uma ação. Então, através de uma ação, eu vou adicionar o código do país. A gente vai adicionar essa ação aqui depois. Tá? E eu vou diminuir esse tempo aqui. Ó. Ele está dizendo, se o contato não responder, eu vou colocar aqui em 10 minutos. Tá? Então, se ele não responder em 10 minutos, e aí a gente vai para o quê? Para o próximo passo, que a gente também vai criar esse próximo passo. Só que eu vou clicar aqui fora para criar dentro do próprio bloco aqui com vocês. Ó. Então, o que é que vai acontecer? Recapitulando. Ele vai iniciar o fluxo de gatilho, vai ser direcionado para esse fluxo de captura de telefone, tá? O sistema vai checar a condição, se ele já tem um telefone salvo nesse campo do sistema. Se não tiver, vai direcionar para ele, para esse bloco de conteúdo, que tem um bloco, tá? Aqui a gente já tem um bloco, eu já adicionei um bloco de entrada do usuário, certo? Solicitando que ele informe o seu telefone. Assim que ele informar o telefone, a gente vai colocar uma ação para essa resposta. Então, eu vou clicar aqui, eu vou puxar a setinha, clicar em nova ação, tá? E eu vou aqui definir campo do usuário, veja. O campo do usuário que nós estamos trabalhando é o telefone, tá? E aí eu vou dizer que o campo do usuário telefone ele vai ser definido para mais 55 e o conteúdo do telefone que a pessoa digitou. Tá? Então, beleza. O que é que vai acontecer? Assim que a pessoa digitar o número do telefone, lembre que eu pedi o número do telefone apenas com o DDD. Eu não pedi o DDI, tá? Por quê? Porque eu estou adicionando o DDI agora, ó, mais 55 aqui. Então, assim que a pessoa digitar o número do telefone dela, o próprio mini chat, através dessa ação, ele vai adicionar o mais 55 na frente do número do telefone da pessoa, tá? Então, eu já adicionei essa ação. Além disso, existe a possibilidade do contato não responder logo. Então, se o contato não responder dentro daquele prazo de 10 minutos, lembra? Eu vou clicar aqui, ó, e vejam que a gente selecionou um prazo aqui, ó, de 10 minutos. Se o contato não respondeu, então ele vai escolher esse próximo passo. Tanto eu posso clicar aqui, ó, próximo passo, e aí escolher aqui uma entrada do Instagram, tá vendo? E ele já me trouxe aqui. Ou então eu vou apagar aqui, eu posso simplesmente clicar aqui, se o contato não respondeu, puxar a setinha e escolher um bloco de mensagem do Instagram. Tá? Dentro desse bloco de mensagem, eu vou colocar um texto, tá? Eu vou chamar ele pelo primeiro nome, e aí eu vou colocar um texto. Então vamos colocar aqui, ó, primeiro nome, vai aparecer o primeiro nome da pessoa, né? Você esqueceu de digitar o seu telefone. Aperte no botão abaixo para continuar. Então aqui a gente vai criar um botão. Eu vou clicar aqui em novo botão, tá? E nesse novo botão a gente vai colocar continuar. Então eu vou colocar o nome do botão continuar, tá? Vou dar como concluído aqui. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir aqui para você visualizar melhor. Então, depois de 10 minutos, ele vai receber essa mensagem, caso não tenha digitado o número do seu celular. E aí eu vou puxar a setinha, eu não vou puxar do próximo passo. Ó. Eu vou puxar do botão. Por quê? Porque eu quero que essa ação só aconteça se ele clicar no botão. Senão o sistema vai entrar em loop. Tá? A gente, quando for evoluindo nos fluxos, a gente vai conversando muito sobre determinados problemas técnicos que podem acontecer no seu fluxo. Se eu colocar do próximo passo, então ele vai estar executando de forma automática e o sistema pode entrar em loop, tá? Se você não souber interromper isso. Então eu vou puxar aqui do botão, ó, eu vou puxar novamente para o bloco de mensagem anterior.
Porque caso a pessoa não tenha digitado o número do celular, em 10 minutos ela vai receber essa mensagem. Se ela clicar, ela volta para esse bloco para que ela possa digitar o número do seu celular. Se ela não clicar, teoricamente, a automação se encerra aí, certo? Agora observe, ó. Também eu vou colocar um próximo passo aqui, ó. Depois que ela digitar o número do celular, além de ser adicionado mais 55, né, que é o DDI, eu vou criar um próximo passo, tá? E eu vou criar um próximo passo com ações. E aí veja o que é que eu vou fazer. Primeiro eu vou adicionar uma tag. Então eu vou aqui adicionar uma tag, tá? E aí eu vou colocar a tag telefone. Ou seja, eu estou informando para o sistema que a pessoa já deixou o número de telefone dela. Então isso é importante para que o sistema saiba que já tem o telefone salvo no campo do sistema, né? E não fique pedindo o telefone novamente e a gente possa fazer filtros a partir daqui, tá? Outra ação que eu vou adicionar é uma ação definindo no campo do usuário. Lembra que nós criamos aqui um campo do usuário chamado de checkpoint? Então tá aqui, ó. Estou trabalhando aqui com o produto, né? Então a aula Chat Pro Master. Então eu coloquei o nome do produto para não confundir. E aí eu vou dar um valor aqui, ó. Deixou telefone, tá? Então aqui eu vou adicionar uma tag, né? Que a pessoa já informou o telefone. No checkpoint, tá? Eu vou agora atualizar, informando que a pessoa deixou o telefone. E por último, agora eu vou colocar uma ação, tá? Do Google Sheets de atualizar, tá? Atualizar uma linha. Então, eu selecionei o Google Sheets. Eu vou selecionar aqui qual é o meu arquivo do Google Sheets. A gente está trabalhando com a aula Chat Pro Master, tá? E aí com a parte de leads. Então, estou dentro de leads. E aí eu vou aqui selecionar ID do contato. E novamente aqui embaixo, ID do contato, tá? E eu vou atualizar, veja que eu estou fazendo uma ação de update row, eu estou atualizando uma linha, tá? Eu vou atualizar o quê? Eu vou atualizar o telefone, tá? Com qual informação? Com o telefone, tá? Esse campo aqui do usuário que nós criamos, no qual nós estamos inserindo o número do telefone desse usuário. Então, eu vou clicar aqui e vou salvar, tá? E aí, o que é que acontece também? Vamos voltar aqui, ó. Caso, deixa eu diminuir aqui, não, deixa eu aumentar, melhor dizendo, para facilitar. Caso, quando o usuário chegar nesse fluxo de telefone, o sistema identificar que ele já tem telefone, lembra que a gente colocou aqui telefone com a condição qualquer valor. Se identificar, em vez dele seguir esse caminho inferior, a gente vai pegar esse pontinho verde aqui e vai puxar uma setinha para essa ação aqui, né? Então, a gente vai atualizar novamente essas ações do usuário, tá? E aí, ó, deixa eu diminuir aqui, a gente pode clicar nessa varinha mágica para organizar o fluxo. Pronto, organizou o fluxo. E para finalizar agora, o que é que a gente fez? Nós criamos um fluxo iniciador, né? Um fluxo de iniciação, gatilho de iniciação. Depois a gente vai direcionar o fluxo de iniciação para esse fluxo de telefone, tá? Por isso que eu não coloquei gatilho aqui. E aí, depois do fluxo de telefone, eu vou clicar aqui em próximo passo, ó, e vou em iniciar automação. Aí eu vou direcionar esse fluxo depois para um outro fluxo. Eu vou escolher qualquer fluxo aqui, só para a gente avançar, tá, na aula, mas depois eu vou selecionar essa automação, tá vendo? Eu cliquei sobre a automação, seleciono ela, tá? E agora sim eu consigo configurar o chat ao vivo. Eu vou salvar e publicar e pronto. Eu já tenho essa minha automação funcionando, tá? Essa minha automação já está funcionando, ela já está publicada. É claro que não está direcionando por fluxo que eu quero, então depois eu vou vir aqui e corrigir. Agora, o que é que eu preciso? Ó? Lembra que eu renomeei aqui? Na realidade, eu esqueci de renomear essa aula, né? Então vamos aqui renomear. Não, está nomeada. Fluxo telefone, tá? Beleza. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou voltar em gatilhos, tá vendo? Eu vou aqui em gatilhos e aquele fluxo de gatilho que eu criei, eu vou clicar sobre ele e eu vou aqui, ó, em editar essa automação, tá?
Eu vou editar a automação. E aí o que é que vai acontecer? Ó? Eu vou colocar o próximo passo aqui, tá? Em iniciar a automação. E eu vou escolher o fluxo de telefone. Eu venho aqui em aulas, tá? Fluxos, fluxo de telefone. E eu vou selecionar essa automação. E vou em atualizar. Pronto, perfeito. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Quando a pessoa digitar, não é? Me mandou uma mensagem no direct com a palavra-chave teste 123, automaticamente vai iniciar esse fluxo, né, de gatilho. E aí, ao a pessoa clicar em continuar, vai adicionar essa tag, né, iniciou, e vai encaminhar a pessoa para um outro fluxo, que é um fluxo de captura de telefone. Perfeito? Então, nessa aula ficamos por aqui e até a próxima.